Querido Deus e bom Pai, nós nos encontramos na Tua presença santa. Sabemos que a Tua presença preenche toda a terra. Nada pode te conter, Senhor. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós através da Tua palavra, através do Senhor Jesus Cristo. E foi do Teu agrado, do Teu interesse nos se fazer conhecido a nós, meros mortais, pequenos, pecadores. A Tua graça nos alcançou, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, pela justificação através da fé, por Tua graça. Assunto do qual nós falaremos agora e veremos os argumentos que Paulo levantou para defender essa doutrina tão santa, tão maravilhosa, que mudou os rumos da história, Senhor. Te peço que também mude os rumos da nossa vida e que nós possamos ser impactados por essas verdades maravilhosas. Que o Teu Espírito nos guie e ilumine a nossa mente e nos faça compreender e, em compreender a Tua palavra, também amá-la e defender essa doutrina que é tão santa. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, hoje a gente vai continuar aqui em Romanos. Agora a gente entrou no capítulo 4. Eu quero ver se a gente consegue cobrir o capítulo 4 inteiro, porque é um assunto só, é um assunto meio que parêntese que Paulo faz, que é para defender o que ele vem tratando sobre a justificação ser através da fé. Esse argumento ele vem trabalhando desde o capítulo 3, né? E aí ele quer fundamentar esse argumento com as Escrituras, né? Com o registro das Escrituras falando sobre nada menos que o pai da fé, pai da nação judaica, que é Abraão. Então ele quer dizer o seguinte, olha, Abraão é um homem super respeitado pelo povo de Israel, né? Então assim, ele quer provar que o argumento dele está correto utilizando da figura de Abraão, que é, vamos supor assim, uma das maiores autoridades do judaísmo. Do judaísmo não, né? Do povo de Israel. É uma das maiores autoridades. Então, se ele consegue provar que Abraão foi justificado pela fé, é como se estivesse batendo o martelo e dizendo assim, realmente Paulo tem razão. E aí ele veio, nos últimos versos aqui do capítulo 3, só para a gente contextualizar, ele pergunta sobre onde que fica o motivo de vanglória ou de jactância, visto que ele vem defendendo ao longo dos capítulos que todo mundo pecou, todo mundo está destituído da glória de Deus, judeus e gentios, não tem ninguém que esteja em outra situação, está todo mundo nivelado nessa realidade de que todos pecaram. E agora se manifesta uma justiça que é através da fé. E essa justiça está baseada na fidelidade, né, na obediência de Jesus Cristo. E ela é imputada a todo aquele que crê no sacrifício de Cristo. Dessa forma, quem que pode se gloriar de alguma coisa? Quem que pode dizer que fez algo para alcançar esse benefício? E ele defende que esse motivo de vanglória é excluído, baseado no argumento da fé, num princípio da fé e não da lei. Por quê? Porque a lei, na verdade, vai promover a vanglória. As pessoas que cumprem alguns aspectos da lei, geralmente elas se enchem de uma certa vaidade. E no caso do princípio da fé, não. Automaticamente você se despe, não sei como é que fala esse verbo. Você tira toda a sua roupagem de pessoa boa, de pessoa que cumpre a lei, enfim, e deposita toda a sua confiança nos méritos de uma outra pessoa. E nesse caso, automaticamente todo motivo de vanglória é excluído. E aí ele quer defender que esse motivo de vanglória também nem o próprio Abraão teve. E aí ele começa no capítulo 4. Agora eu vou ler o que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Aliás, eu vou fazer o seguinte, a gente vai lendo à medida que a gente for aqui avançando. Que aí a gente ganha tempo, já que eu quero cobrir o capítulo inteiro. São 25 versículos, então vamos ganhar tempo, tá? Deixa eu passar aqui o slide. Então ele começa no capítulo 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Essa parte que está entre aspas, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça,
é uma citação ipsis literis do que Paulo faz lá do capítulo 15, verso 6 de Gênesis, quando Deus apresenta-se para Abraão e reafirma a sua promessa de que ele seria pai de uma grande nação, de que ele teria muitos descendentes e coisa do tipo. E aí Abraão crê nessa promessa, e a partir do momento que ele crê, o próprio Deus já considera Abraão justo. Não porque ele tenha feito qualquer coisa, mas porque simplesmente pelo fato dele ter acreditado. Então, uma vez que ele acredita nessa promessa, Deus considera Abraão justo, né? E, portanto, o relacionamento entre Deus e Abraão é um relacionamento verdadeiro, um relacionamento saudável entre Deus e alguém que foi considerado justo, tá? Não quer dizer que ele seja justo intrinsecamente, por ele mesmo. Mas o fato de depositar sua confiança em Deus, aí sim ele é considerado justo. O princípio, portanto, a justiça de Deus só pode ser... Aliás, o homem só pode ser considerado justo a partir do momento que ele crê, que ele deposita a sua confiança em Deus. Tranquilo? Ele fala que se de fato Abraão tivesse sido justificado pelas obras, ele teria do que se gloriar. Por quê? Claro, se a pessoa consegue angariar a justiça sobre si, a justiça de Deus sobre si através das obras, meu amigo, parabéns, né? O que você mais merece é palmas mesmo, você precisa ser ovacionado, né? Mas não diante de Deus, né? Por quê? Aí Paulo está reafirmando seu argumento. Não tem como você chegar para Deus e dizer assim, eu mereço isso. Não dá para você fazer isso. Pelo contrário, Abraão, se você for olhar em Josué 24, são 2 versículos que falam sobre as origens de Abraão, né? E lá em Josué, ele fala que Terá, o pai de Abraão e de Naor era irmão de Abraão, vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade completamente pagã, e o próprio Josué fala que Tera era pagão, ele cultuava ídolos. E, por consequência, os filhos também faziam isso. Então, Abraão também era pagão. Então, assim, não dá para Abraão chegar diante de Deus e dizer assim, olha, eu sou legal, né, me escolha porque eu sou legal. Não. A escolha de Deus em relação a Abraão é uma escolha completamente e exclusivamente pela graça. Porque motivos para Abraão ser escolhido ele não tinha. Né? Deus simplesmente olhou e disse, é esse aqui que eu vou querer, porque só tem esse aqui mesmo. Né? Então, ele era pagão, não tinha motivo para ele se gloriar. E, assim, essa é a realidade aplicada a nós. A gente pode pegar o capítulo 64 de Isaías, verso 6, que diz, todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, ou as nossas obras de justiça, são como trapos de imundície. Eu já citei esse verso outras vezes, acho que quando a gente estudou Efésios. Trapos de imundície aqui eram os panos que as mulheres se limpavam da sua menstruação. Então era realmente algo bem imundo, né? E Isaías compara as obras de justiça das pessoas como esses trapos de imundícia. Que dirá das obras de injustiça, né? Se as obras de justiça são tão imundas assim, imagina as obras de injustiça. Então, não há motivo de vanglória. Qualquer motivo de vanglória precisa ser derrubado automaticamente através da fé. Se alguém se segura em algum motivo de justiça própria, né? Ou se gloria em algo que faz e, portanto, se considera justo, infelizmente essa pessoa não está agindo pela fé, ela está agindo pelas obras, e isso é um grande problema. Continuando aqui o argumento de Paulo. Ele faz meio que um parêntese dentro desse parêntese, né? No versículo 4 ele fala assim, ora, aqui é um argumento super lógico, tá? É muito fácil de entender o argumento de Paulo. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como uma dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aqui, obviamente, salário se refere ao valor que deve ser pago para um trabalhador, né? Alguém que fez um trabalho merece um salário, merece uma recompensa. E ele está dizendo o seguinte, que o salário do homem que trabalha não pode ser considerado como favor. Logo, se você recebe justiça através das coisas que você faz, ou seja, através do seu trabalho, a justiça que você está recebendo, ela não é graça, não é pela graça, é um salário.
é uma recompensa. A pessoa que recebe o seu trabalho, ela está obrigada a lhe retribuir. Então essa justiça não pode ser considerada graça. Só que Paulo vem o tempo todo batendo na tecla que é pela graça, que é pela graça, que é pela graça, não é pelas obras. Então ele está dizendo exatamente isso. Se você, o salário de alguém que trabalha não pode ser considerado favor. Favor aqui é a palavra charis, que é a palavra graça, né? Na verdade, a tradução mais literal seria graça. Então, o salário daquele que trabalha não pode ser considerado favor, não pode ser considerado graça, mas tem que ser considerado dívida. Ou seja, a pessoa que recebeu o seu trabalho está te devendo um salário. No entanto, aquele que não trabalha, e aqui não é o preguiçoso, tá, gente? O Paulo está tratando aqui sobre justificação pela fé ou pelas obras. Ele está defendendo o argumento da justificação pela fé. E aqui a pessoa que não trabalha não é uma pessoa preguiçosa que vive nos cantos sem querer trabalhar. Não é isso, ele está falando disso. Ele está falando, quem não trabalha aqui é quem não considera as suas obras. Então, aquele que não considera as suas obras, mas ao invés de considerar as suas obras, confia em Deus que justifica o ímpio, a fé dele, essa confiança, essa fé sim é creditada como justiça. A palavra dívida é aquilo que é justa ou legalmente devido, né? Precisa ser pago. E a palavra confia, aqui ó, mais confia em Deus que justifica o ímpio, essa palavra confia é a palavra pisteuo, que vem daquela palavra pistes, que é fé em grego. Né? Então aquele que tem fé, aquele que tem confiança, aquele que confia em Deus e que Deus justifica o ímpio, essa confiança, essa fé é creditada como justiça. Aqui primeiro, lembra da semana passada que eu comentei sobre isso. Não é fé em qualquer coisa. Não é fé por fé. Que todas as pessoas têm fé em alguma coisa. Tem fé em Buda, tem fé em Maomé, tem fé em espíritos, tem fé em um monte de coisa. Aqui é a fé canalizada para o objeto correto, que no caso é o próprio Deus, né? Através do sacrifício de Cristo. Então, é a fé depositada na pessoa certa. Essa fé é creditada como justiça. A palavra creditada aí significa imputada, colocada, né? É como se você tivesse... Eu até coloquei em algum lugar aqui a palavra, o que significa, acho lá na frente, depois a gente vê. Então é um argumento lógico. Vamos supor, se a justificação fosse baseada no que as pessoas fazem, ou seja, nas obras das pessoas, Deus estaria obrigado a recompensar essas pessoas que fazem essas obras. E se Deus não as recompensasse, ele seria injusto. Por quê? Porque a pessoa que faz as obras, ela precisa do salário dela. E se Deus não paga o salário, ele é injusto. No entanto, nós sabemos que, primeiro, Deus é justo, depois, a justificação não é baseada nas obras, é baseada na graça, única e exclusivamente na graça. É por isso que Paulo fala que, lá em Romanos 11, a gente vai ver isso lá no futuro, mas eu já trouxe aqui para mais perto, Romanos 11, 5 e 6, ele diz assim: assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse pelas obras, né, a graça já não seria graça. Aqui é o mesmo argumento. Né? Se é salário, não é graça, não é favor. Se é pelas obras, tem que ter um salário. Mas se é salário, não é graça. Logo, a justiça que é pela graça não pode ser baseada nas obras, somente na fé. Porque se for baseada nas obras, automaticamente vai ser considerado salário. E não tem como a gente achar que Deus deve alguma coisa para a gente. Então esse é o argumento de Paulo. E aqui ele está trabalhando para continuar defendendo esse argumento. Ops, eu mudei aqui. Assim. No verso 6 ele diz assim, ó, Davi, ele começou falando de Abraão, né? Agora ele vai falar um pouco sobre Davi e depois volta para Abraão. Davi também diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Aí ele vai e cita: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Aqui ele está citando o Salmo 32, tá? E aí eu quero ler esse Salmo 32 com vocês, porque eu acho que explica muito bem e assim acaba desenhando praticamente para a gente como que a justiça de Deus através da fé realmente ela é verdadeira.
Então, Salmo 32, quem tiver com a Bíblia pode me acompanhar. Eu vou ler na NVI, tá? Espera aí que eu tô amassando as folhas. Salmo 32. A NVI traduz o início aqui como é feliz, tipo bem-aventurado, tá? Então, quando você vê aí bem-aventurado, é a mesma coisa que como é feliz. Aventurança é felicidade. Então, ele traduz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Isso é Davi falando, tá? Isso aqui ele escreve na época que ele se arrepende do pecado dele também com Batseba e contra Urias. Ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Aí aqui agora é Deus falando, tá? A partir do verso 8, Deus falando. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Então, Paulo traz esse salmo, ele cita 2 versículos, eu quis ler o completo, porque tanto fala sobre o arrependimento e a confissão de Davi, coisas que são imprescindíveis para que, de fato, a fé realmente seja uma fé verdadeira. A fé verdadeira promove o conhecimento e o reconhecimento do pecado, do próprio pecado, a confissão, o arrependimento e a busca por perdão. O arrependimento faz essas coisas. E aqui nesse salmo a gente vê muito sobre isso. E também fala sobre a alegria de quem é considerado justo por Deus, a bem-aventurança, a alegria, a felicidade da pessoa que teve as suas transgressões perdoadas, né, e os seus pecados apagados. Sobre quem não recai mais a culpa. E isso, para Davi, é um motivo de extrema felicidade, visto que ele realmente pecou, ele fez coisas terríveis, mas mesmo assim Deus não olhou para Davi, mas apesar de Davi, ele o amou e, portanto, apagou as transgressões de Davi mediante a fé que ele depositava no próprio Deus. E Davi, então, passa a viver uma vida de completa felicidade. Não que ele não teve mais problemas, não é isso, mas o fato de ele descansar nesse perdão e nessa certeza de salvação que Deus lhe concedia através do perdão. E aí ele fala sobre isso no capítulo 51, né? Ele pede: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. No 51 ele ainda está no processo. No 32 parece que ele já ultrapassou o processo e já está ciente do perdão de Deus. Então eu quis trazer isso, porque às vezes a gente se prende muito na nossa felicidade circunstancial, né? Ou na nossa tristeza circunstancial. Como se a nossa felicidade dependesse de situações, ou de momentos, ou de coisas do tipo, de ter ou possuir alguma coisa, ou a tristeza motivo de não possuir alguma coisa, quando na verdade a Bíblia nos ensina que a nossa felicidade precisa ser direcionada, não é bem direcionada, deve ser fruto da convicção de perdão. A nossa felicidade deve ser fruto da convicção de que fomos perdoados, de que as nossas transgressões foram perdoadas e apagadas, e que sobre nós não recai mais culpa, por causa que o próprio Deus, através da fé que Ele depositou em nosso coração,
já nos justificou em Cristo. A nossa felicidade tem nome e é Jesus. Ele é o motivo da nossa felicidade. O reconhecimento do próprio pecado e a realidade da justificação em Cristo são os verdadeiros o verdadeiro combustível para a plena felicidade. Foi aqui que eu coloquei a palavra acredita e atribui a logizomai, ou logizomai, eu não sei como é que pronuncia. Significa computar, calcular, conferir, acreditar, passar para a conta de alguém. Então, quando Davi falou assim, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E Paulo traz isso agora para o Novo Testamento. Ele está dizendo o seguinte, a nossa culpa foi passada para a conta de outro, de alguém. E isso é um motivo de grande felicidade, porque aquele alguém tinha condições de pagar. E aí ele continua no versículo, ele faz o seguinte, continuando o argumento dele sobre a justificação ser pela fé, tá? Não esquece disso, ele está defendendo essa tese de que a justificação é pela fé. Aí ele vai falar, essa felicidade destina-se apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Ele acabou de falar que a felicidade plena, que é bem-aventurado, né, que é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa. Aí ele vai falar, essa felicidade, essa bem-aventurança, ela é destinada apenas aos circuncisos ou aos incircuncisos também? Aos judeus ou aos gentios também? Aí ele vai e responde, já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Ok? A fé foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Em qual momento da vida de Abraão ele foi considerado justo? Foi antes ou depois de ter sido circuncidado? Isso é Paulo dizendo, tá? Tá ali no versículo. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Paulo agora ele prova, olha, a justificação através da fé, ela aconteceu com Abraão antes de ele ser circuncidado. Por isso, eu argumento, no caso Paulo, né? O meu argumento é de que a felicidade da justificação pela fé, ela pode também ser destinada aos incircuncisos, porque o próprio Abraão recebeu essa justificação enquanto incircunciso. Ele fala, não foi antes da circuncisão, foi depois da circuncisão. Não foi depois, foi antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, ou seja, quando ele ainda era incircunciso. A circuncisão de Abraão ocorreu pelo menos 13 anos, após a justificação. Né? Então, num momento da vida dele, ele crê na promessa de Deus e é considerado justo. Isso está lá no capítulo 15 de Gênesis. A circuncisão só vai ser dada lá no capítulo 17. E apesar de ser só 2 capítulos de diferença, ali há um hiato muito grande, né, de pelo menos 13 anos. Né? Naquele tempo vai ali ter, se eu não me engano, tem o nascimento de Ismael, eu não tenho certeza, mas eu acho que nesse ato tem o nascimento de Ismael. Enfim, tem um hiato que os estudiosos calculam pelo menos 13 anos. Na tradição judaica, eles contam pelo menos 29 anos, ou seja, é porque talvez os judeus aqui, eles devem considerar que Abraão é considerado justo por Deus quando ele sai de Ur dos Caldeus, né? Só que o texto de quando ele sai de Ur dos Caldeus, apesar dele realmente ter saído porque creu, porque ninguém sairia sem ter crido no que Deus tinha falado para ele, o texto não declara que ele foi considerado justo. O texto que declara que ele foi considerado justo é pelo menos uns 13 anos antes da circuncisão. Ou seja, é muito tempo antes. É muito tempo antes da circuncisão. Então não tem como dizer que Abraão foi justificado porque era circuncidado. Pelo contrário, o que Paulo diz, Abraão foi circuncidado porque foi justificado. É o inverso. Não é circuncidado para ser justificado, é justificado para ser circuncidado. Por isso que ele fala que ele recebeu o sinal da circuncisão, aliás, recebeu a circuncisão como sinal, como selo dessa justificação que ele tinha, né, a justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado. A palavra sinal e selo aí significa marca, tá? É aquilo pelo qual algo é autenticado. Então o selo, ele dava uma característica de verdadeiro,
né? Ou, por exemplo, uma carta selada por um rei dava autenticidade para a carta, porque todo mundo sabia como que era tipo a assinatura do rei no anel dele, e ele selava com o anel, e também dava para saber se tinha sido violado ou não, né? E o sinal é um símbolo, uma marca feita no corpo, né? Então a circuncisão realmente esse tipo de selo físico no corpo, que representa, como a gente falou em aulas anteriores, representa a circuncisão do coração, que no caso aqui é a fé que Abraão tem. O que é interessante, gente, é porque assim, se vocês lerem esse texto, vocês vão entender que Abraão foi justificado pela fé somente. Só que se vocês forem ler Tiago, lá no capítulo 2, a partir do verso 14, parece que há uma grande contradição, mas não é contradição. E por isso eu vou ler, tá? Eu vou ler para poder deixar assim bem explicadinho, pelo menos tentar, que não há contradição entre Paulo e Tiago, tá? Se vocês estiverem com a Bíblia aí, me acompanhem. Tiago, está lá depois de Hebreus, capítulo 2, verso 14 em diante. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Olha o que Tiago está dizendo, né? A gente acabou de falar que a justificação é pela fé somente, a salvação é através da fé. E aí Tiago vem questionar isso aqui. Vamos lá, vamos continuar. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua... Isso aqui, Tiago está falando assim, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Essa palavra pelas aqui é super importante, tá? Porque o que o Tiago está dizendo não é que vai mostrar a fé dele sem obras, ou mostrar as obras dele sem fé. Ele está dizendo que vai provar a fé dele, vai comprovar que ele tem fé através das obras. Você crê que existe um só Deus? Excelente, muito bom. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Oi? Tiago parece estar contradizendo Paulo, né? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. E agora? O que é que a gente faz com esse texto aqui? E ele está na Bíblia. Ele é inspirado por Deus, do mesmo tanto que o texto de Romanos é. Apesar de parecer uma contradição, aqui não é uma contradição, tá? Isso aqui é um complemento, na verdade. O que Tiago está dizendo é o que Paulo ensina em todas as suas cartas. Paulo nunca chegou a dizer que a fé somente, sem que ela fosse comprovada através das obras, serviu para alguma coisa. Pelo contrário, sempre que Paulo ensina sobre fé, ele vai dizer qual que é o papel das obras nesse contexto, tá? De fato, não há justificação sem a fé, tá? Não há... Nossa, tá dando azia aqui. Não há justificação sem a fé. A justificação é através da fé. As obras que vêm no bolo, elas comprovam que essa fé é genuína, é verdadeira. Você vai ver que no capítulo 6 de Romanos, nós vamos falar muito sobre a questão das obras. Que Paulo vai ensinar sobre a gente se distanciar do pecado, que nós não vivemos mais para o pecado, que nós morremos para o pecado. Então, tudo isso vai vir como um comboio junto com a fé. A fé verdadeira, ela traz obras de justiça. Por que Abraão entrega seu filho, ou quase entrega seu filho? Por que ele se submete a fazer quase um sacrifício do seu filho Isaque, o seu único filho, o único entre aspas, né? Ele tinha outros, mas o único filho com Sara, o único filho da promessa.
Por quê? Porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo. Está lá em Hebreus isso, lá em Hebreus 11. Então, ele tinha fé. E a fé dele era tão viva e tão verdadeira que resultava, que frutificava em obras. Em obras, inclusive, que demonstrava assim, uma obediência extrema. É uma obediência que é pela fé. Não é uma obediência meramente por regras ou porque tinha que ser feito. Não. É porque ele acreditava muito. Ele acreditava tanto que ele tinha certeza que, por mais que ele morresse, Deus de alguma forma não deixaria de cumprir a sua promessa. Da mesma forma, nós temos que entender o que é a fé, o que é a justificação pela fé. Toda pessoa verdadeiramente justificada pela fé vai promover na sua própria vida obras de justiça, porque as obras comprovam que aquela fé é verdadeira. Se você diz que tem fé e que foi justificado pela fé, e a sua fé não redunda em obras, não frutifica, sinto informar que, como a palavra de Deus afirma, a sua fé é morta. O próprio Senhor Jesus ele falou que você conhecerá as pessoas ou a árvore pelo fruto. Então, se você não dá frutos bons de justiça, de santidade, né, frutos que são dignos do Evangelho, a única coisa que pode se concluir é que a sua fé que você diz ter é uma fé mentirosa. Porque a fé verdadeira vai promover frutos, não tem como a fé verdadeira ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas vivas, né, que jorram de dentro do coração, como o Senhor Jesus falou, e não frutificar. Não tem como, é impossível. Tá? Eu não estou dizendo aqui que não há mais pecado envolvido, gente. São duas coisas diferentes, tá? Se você for olhar, Abraão foi justificado pela fé 13 anos antes da circuncisão, pelo menos 13 anos antes de Isaac nascer, antes da promessa ser concluída, antes da circuncisão dele. No entanto, nesse período de tempo, Abraão caiu de novo outras vezes. Ele fraquejou, de certa forma. Eu não sei se eu poderia usar a palavra fraquejou na fé. Eu acho que não sei se a fé dele abalou, mas ele teve algumas atitudes que parecia que a fé dele estava meio abalada. Ele fez um acordo com Sara para ter um filho com a escrava, que foi de onde nasceu Ismael. Né? Isso parece mostrar um pouco que em algum momento parece que ele meio que fraquejou. Paulo vai dizer que não, a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, eu ainda não sei como conciliar isso, né? Mas não quer dizer que o fato da pessoa ser justificada pela fé que ela não vai cair, tá? São coisas diferentes. Cair é uma coisa, não frutificar é outra coisa completamente diferente. Tá bom? Vamos continuar. Portanto, ele, no caso Abraão, é pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que... Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncidados, que não somente são circuncidados, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Resumindo mesmo, resumindo para ficar claro. Abraão é pai dos gentios que creem e dos judeus que creem. Ele é pai dos judeus que não creem? Sim, etnicamente falando, né? Carnalmente falando, humanamente falando. Ele é pai, ele é ancestral dos judeus, dos israelitas que não creem. No entanto, ele é pai dos israelitas que creem e dos gentios que creem, espiritual. É espiritualmente pai da fé dos que creem, tá? É isso que Paulo está dizendo. O crente Abraão é pai de muitas nações, né? Dentre elas, a nação dos crentes, aqui entre aspas, tá? O interessante é que Paulo iguala, quando ele fala assim, ele é pai dos circuncidados, aliás, dos que não são circuncidados, e igualmente é pai dos circuncidados. Essa palavra igualmente é importante porque ela nivela, ela iguala, né, ela une tanto os crentes incircuncisos, que são os gentios, quanto os crentes circuncisos, que são os crentes judeus. E tanto um quanto o outro anda nos passos da fé desse Abraão pré-circuncidado. É daquela fé antes da circuncisão, né? Aquela fé que não é
não está pautada na lei ou nos símbolos, está pautada na circuncisão do coração só. Né? Então, resumindo, esse versículo quer dizer isso, que ele é pai dos crentes, dos que creem. Verso 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? O que é esse negócio de herdeiro do mundo? Abraão é herdeiro do mundo? Ele tem uma promessa de ser herdeiro do mundo? É o seguinte, Deus prometeu para Abraão que nele todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. E aí depois, né, com a revelação gradativa nas escrituras, a gente entende que Deus está falando de que da descendência dele, o descendente dele, no caso Cristo, seria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. E através de Cristo, todas as famílias da terra, quer dizer, pessoas de todas as famílias, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Não quer dizer que são todas as pessoas. Que pessoas de todos esses povos, né, essas etnias, que aqui é traduzido como famílias, seriam alcançadas, seriam abençoadas. Mas, quando você olha também para as promessas no Antigo Testamento, dos profetas e da mentalidade cultural judaica também, existiam promessas em que Deus enfatiza um reino de paz e justiça sob o cetro de ferro do Messias, sob o governo do Messias. Né? Tanto que quando Jesus veio, na época que ele veio lá no primeiro século, a maioria dos judeus, todos os judeus, todos, esperavam que ele fosse um rei militar, que derrubasse o poderio de Roma e assumisse o trono de Davi lá em Jerusalém. Mas por que eles pensavam isso? Porque as promessas do Antigo Testamento diziam isso. Elas prometem essas coisas. Só que Jesus, quando ele está na frente de Pilatos, ele diz, quando Pilatos fala assim, você é rei dos judeus? Aí ele fala que o meu reino agora não é daqui. Ele usa a palavra agora não é daqui. E apesar de muitas pessoas entenderem isso como se o reino de Cristo fosse exclusivamente espiritual, um reino que é apenas celeste, existem muitas pessoas que compreendem essa expectativa messiânica no sentido mais físico, né, de um rei que realmente vai sentar no trono de Davi. Existe esse pessoal que pensa dessa forma e entende que essas promessas vão se cumprir no milênio, tá? Num milênio físico, literal, histórico, que vai começar na segunda vinda de Cristo, quando ele vier para destituir o anticristo e, enfim, resolver lá um monte de coisas da escatologia, que eu não posso entrar nesse assunto agora, tá? Mas no momento que ele destitui lá o anticristo e assume o governo físico, tá? Não estou dizendo que ele não é rei, ele é rei supremo, altíssimo, soberano, tudo que acontece é ele que governa. Mas o reino dele é celeste nesse momento, é apenas celeste, não é físico. Ele não está no trono de Davi, porque Davi não reinou no céu, Davi reinou em Jerusalém. E as promessas do Antigo Testamento falavam sobre um rei que sentaria no trono de Davi. Então, quando fala que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, está se remetendo a essa realidade de que o Messias vai ser aquele que vai governar o mundo inteiro com um cetro de ferro, vai ser a autoridade máxima e exclusiva, e todas as pessoas que estiverem debaixo do seu senhorio vão herdar a terra, no caso, debaixo da sua justiça, né? Os crentes, desde o Antigo Testamento até a sua volta, todos eles serão herdeiros do mundo, tá? Então, existe essa expectativa para os judeus. As promessas que estão no Antigo Testamento relacionadas ao milênio não se cumpriram, porque Jesus veio nessa primeira etapa como um servo sofredor, para voltar na segunda etapa cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Essa é a expectativa dos dispensacionalistas, dos milenistas, né, das pessoas que acreditam no milênio. Os presbiterianos, eles entendem o milênio como sendo
como é que eu posso dizer? Uma figura, né? Não é uma coisa literal. E aí eles entendem que o milênio já está acontecendo agora, né? Mas enfim, isso não vem ao caso, tá? O que Paulo está querendo dizer assim, olha, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de serem herdeiros do mundo. Não foi mediante a lei, pelo contrário. As promessas elas são pré-lei, são antes da lei. É mediante a justiça que vem da fé. E Paulo continua o seu argumento. Só um detalhe. A lei foi dada 430 anos depois da promessa. Paulo fala sobre isso lá em Gálatas 3, depois vocês dão uma olhadinha lá. Gálatas 3, também Paulo está defendendo a justificação pela fé, sem as obras da lei, e ele argumenta isso. Abraão foi justificado pela fé 430 anos antes de Moisés dar a lei, ou seja, muito tempo, muito tempo. Não tem como você dizer que, em algum aspecto, a justiça que Deus concedeu a Abraão está vinculada à lei de alguma forma. E assim, o argumento de Paulo é o seguinte: se a justiça dependesse da lei, a promessa não poderia englobar todas as famílias da terra. A promessa de Deus é: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, o mundo inteiro. Se a justiça dependesse da lei, como que essa promessa poderia atingir ou alcançar o mundo inteiro se a lei foi dada só para Israel? Então não tem como a promessa é muito maior do que a lei. A lei é uma coisa pequenininha, a promessa é uma coisa gigante que engloba o mundo inteiro. É isso que Paulo está querendo falar aqui. Não foi através da lei que Abraão e seus descendentes receberam a promessa de serem herdeiros do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, se realmente os herdeiros verdadeiros são os que vivem pela lei, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, não tem como ela se cumprir. Então não serve para nada. Então só tem como a promessa se cumprir se a justiça for a parte da lei mediante a fé. Porque a fé sim alcança todas as pessoas, a lei não. Continuando, verso 15. Porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Paulo, mais uma vez, vai falar sobre a questão do que a lei produz. A lei produz a ira. Por quê? Só continuando, ele fala assim: onde não há lei, não há transgressão. É estranho, porque parece que é assim: se Deus não tivesse dado a lei, estava todo mundo bem, ninguém estava transgredindo. Não é exatamente isso. Onde não há lei, não há conhecimento, não há percepção da transgressão. Não é que não há transgressão no sentido de dizer que está todo mundo muito bem, que ninguém cometeu nenhum erro. Não. É porque só tem como você entender que existe transgressão se tiver uma lei dizendo: olha, aquilo ali é errado fazer. A gente falou sobre isso semana passada. Não tem como eu saber que eu não posso estacionar na calçada se não tiver uma lei no Código de Trânsito dizendo assim: é proibido estacionar na calçada. Se não tiver essa lei, eu posso estacionar na calçada. Mas é errado estacionar na calçada, porque eu vou atrapalhar as pessoas que andam na calçada. Ok, então faz uma lei dizendo isso. Então a lei, ela torna o pecado conhecido, torna a transgressão conhecida. E aí Paulo fala o seguinte: se não há lei, não há transgressão. Agora, se há lei, há transgressão. E se há transgressão, há punição, a ira. Então, a lei produz a ira. Por quê? Porque se ela existe ali, ela está dizendo que alguma coisa está sendo transgredida. A lei foi dada, Paulo fala isso em algum lugar, não lembro onde, a lei foi dada para os transgressores. Ninguém faz uma lei para pessoas que não transgridem a lei. A lei é feita porque pessoas transgridem a lei. Se não transgredisse, não tinha por que fazer lei. Então, é isso que Paulo está querendo dizer, tá? Não é que as pessoas poderiam estar livres e ir todo mundo para o céu se Deus não tivesse dado a lei. Não ia. Elas só não teriam conhecimento do motivo. Agora elas conhecem. Elas sabem por que não vão. Porque transgrediram a lei. A lei está lá para tornar o pecado conhecido. Todo ser humano está aquém do padrão estabelecido. O padrão estabelecido por Deus, no caso, a lei. E isso suscita a ira de Deus, a ira santa de Deus. E aí Paulo fala assim,
Portanto, a promessa que vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e assim seja garantida, guarda essa palavra em garantida, eu vou falar sobre ela agora, garantida a toda a descendência de Abraão. A promessa seja garantida. Só há garantia de cumprimento da promessa através da fé, que é fruto da graça, da boa vontade de Deus. Não tem como haver outro meio de garantir que a promessa há de se cumprir. E a palavra garantia é importante porque, assim, eu não sei onde foi que eu coloquei, se foi no próximo slide. Isso. As promessas de Deus são spoilers do futuro. Se Deus prometeu, resta a nós, único e exclusivamente, acreditar. Porque Deus não tem a síndrome do político que promete e não cumpre. E Deus conhece o futuro porque Ele mesmo fez o futuro, Ele mesmo escreveu o futuro, Ele determinou, decretou o futuro. E Ele sabe o que é que vai acontecer. Então, as promessas de Deus que Ele conta sobre o que vai acontecer e como vai acontecer, elas são nada menos do que spoilers. É Deus trazendo ao presente a realidade futura. E pode cravar, vai acontecer exatamente como Ele disse. Exatamente, Ele não falha, Ele não erra. E aí Paulo diz o seguinte, olha, a garantia, só tem como garantir isso através da graça, não tem como garantir isso através do cumprimento da lei, porque a lei não produz, só produz a ira, não tem como produzir graça, não tem como produzir essa garantia através da graça. E ele fala que essa garantia é para toda a descendência de Abraão, toda a descendência de Abraão. Agora você vai ver quem é a descendência que ele está falando aqui, ó. Não apenas os que estão sob o regime da lei. Quem é que não está sob o regime da lei? Os gentios. Mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Então, Paulo está dizendo que descendência de Abraão, aqui ele está dizendo que descendência de Abraão é todo aquele que tem a mesma fé que ele teve. Todos os que têm aquela mesma fé que Abraão teve. Depositou toda a sua confiança no Deus de Abraão. Não apenas os que estão sob o regime da lei. Então, ele está incluindo aqui os que estão, mas não apenas os que estão. Todos os que também não estão sob o regime da lei. Aqui, judeus e gentios. Só para englobar aqui. Paulo sempre vai bater na mesma tecla. Sempre. Por quê? Porque ele está conversando com aquele judeu que ele inventou lá no capítulo 2. Lembra do capítulo 2 que ele está a diatribe? Ele inventou um judeu que ele está argumentando. O tempo todo ele está falando com esse judeu aqui, tá? Até aqui ele está falando com esse judeu. E ele está querendo bater na mesma tecla com os judeus. Olha, judeu, não é só para vocês, é para todos os que andarem da mesma forma que Abraão andou. Ele é pai dos que creem e são circuncidados, mas também é pai dos que creem e não são circuncidados. É a descendência espiritual de Abraão. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Pai de muitas nações aqui é o que Deus fala lá em Gênesis 17:5. Deixa eu pegar esse texto lá para a gente ver rapidão. Que aqui é o texto da circuncisão, tá? É quando Deus vai instituir a circuncisão para ele. Aí ele fala o seguinte, Deus fala o seguinte para Abraão, verso 5. Não será mais chamado Abrão. Aqui nessa época ele ainda era chamado Abrão, com um A só. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. E aqui é o texto que Paulo fala, eu constituí pai de muitas nações. A palavra Abrão, com um A só, significa pai exaltado. Aí quando Deus troca o nome de Abrão para Abraão, é pai de uma multidão. E Deus explica por que ele mudou o nome para Abraão. Porque Deus o vai constituir como pai de muitas nações. E aí ele vai dar um nome que resume esse significado, né? Abraão significa pai de uma multidão. E aí Paulo está querendo dizer o seguinte, ele é pai de muitas nações. E aí Paulo está evocando a ideia de nações, tribos, línguas e povos, tal. Aquela ideia de que
todas as famílias da terra serão abençoadas através do pai da fé, que é Abraão. E que isso só pode ser concretizado através da fé, mesma fé que o próprio Abraão teve, isento ou à parte da lei. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Pai aqui, gente, no sentido de ancestral, tá? É a nossa origem. Ele é o tipo aquele que nos deu origem enquanto povo, mais ou menos nesse sentido. E aí ele fala que ele é nosso pai, né? Aos olhos de Deus, em quem creu. Ou seja, esse Deus é quem Abraão creu. Abraão creu nesse Deus. Esse Deus é o que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Paulo está só querendo dizer o seguinte: é o Deus verdadeiro, o Deus. Aí ele vai qualificar, né? O Deus que dá vida aos mortos. Aqui ele evoca, de alguma forma, a verdade que Deus deu vitalidade, por exemplo, né, aos corpos já sem vitalidade, já sem vigor, de Abraão e Sara. Eles não tinham condições mais de gerar. Abraão, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. 100 anos. E Deus prometeu a ele, a Isaac, com 75 anos. Foram 25 anos de espera. E ele creu. Independente de qualquer coisa. Paulo vai falar daqui a pouco, né? Contra tudo o que poderia se esperar, ele, em esperança, creu. Ele continuou sendo fiel, acreditando que o que Deus falou para ele ia cumprir. E aí Paulo evoca essa ideia, né, de que Deus dá vida aos mortos. E eles já estavam sem vitalidade, sem condições de gerar, e mesmo assim Deus permitiu e fez com que eles gerassem. Também Paulo evoca aqui a ideia e a verdade de que Deus deu vida ao corpo morto de Jesus quando ele morreu na cruz lá e ele ressuscitou no terceiro dia. E Deus chama as coisas que não existem como se existissem. Paulo está fazendo aqui uma alusão à criação. Tem esse termo aqui em latim que é ex nihilo, que é do nada, né? Lá em Gênesis você vê no princípio não tinha nada, era tudo vazio, escuro, e do nada, desse nada, Deus fez tudo. Deus é a causa primeira da criação. Não existe um material que ele começou tinha um material lá, uma matéria, e ele começou a fazer. Não, ele deu ordem e aquilo surgiu. Ele chama a existência, cara, é poder demais. Ele chama a existência as coisas que não existem como se elas existissem. É muito ilustrativo imaginar ele dizendo haja luz, né, fiat lux em latim, e como se a luz existisse. Tipo assim, o universo pode dizer, sim, o que é luz? Mas não, ele chama como se já existissem, sendo que não existia ainda. Mas a palavra dele é tão verdade, é tão poderosa, que quando ele diz haja, aquilo que ele disser que é para haver, por mais que não exista, ela vai ter que aparecer. Aquilo ali vai ter que aparecer. E o que estava na mente de Deus como sendo aquilo aparece. Porque ele sabe chamar a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Pronto. Paulo qualifica, de certa forma, Deus aqui. Deus é isso tudo. Deus é isso tudo. Não tem por que desconfiar de Deus. Né? Não tem por que você ouvir a promessa de Deus, como Abraão ouviu, e desconfiar de Deus, sendo que ele é aquele que, com todo o poder que ele tem, ele simplesmente diz, haja, e por mais que essa coisa não exista, ela vai aparecer. É muito poder. A ação, nós quando precisamos fazer alguma coisa, ou nós queremos que alguma coisa aconteça, não adianta a gente falar, eu não posso simplesmente dizer haja luz e a luz vai acender, eu tenho que ter uma ação para eu fazer. Hoje em dia eu só preciso apertar um interruptor, né? No passado tinha que mexer os palitinhos lá para fazer fogo, né? De alguma forma ali tinha que fazer essa luz surgir com algum trabalho, né? No caso de Deus nunca foi assim, ele só fala. Quando ele fala, acontece, né? As promessas de Deus são spoilers do futuro. Eu acho que esse trechinho era para estar no outro slide. Então, assim, não tem por que a gente desconfiar das promessas de Deus. Se Deus prometeu, a gente tem que entender o seguinte: a promessa de Deus é nada menos do que uma antecipação do que ele já viu que vai acontecer, porque foi ele que fez. Então não tem por que desconfiar.
Ah, mas será mesmo que a justificação é só pela fé? Será que se eu crer, eu vou ser justificado? Está aqui na Escritura. Foi ele que revelou. Tem por que desconfiar? Eu pelo menos, acho que não tem motivo de nenhum desconfiar. Ele é poderoso para fazer isso. Né? Ele não precisa das minhas obras para fazer esse tipo de coisa. Ele só precisa querer fazer. Se ele quer fazer e ele diz que quer, então não tem por que desconfiar das promessas. E aí ele vai falando sobre a questão das promessas. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Contra toda esperança aqui é contra tudo que poderia se esperar naturalmente, né? Não fazia nem sentido Abraão crer que ele com 100 anos poderia gerar uma criança, Sara com 90 anos poderia gerar uma criança. Sara já tinha passado da menopausa uns 200 anos atrás. Então, assim, era tipo inviável Abraão crer. Mas quem disse que precisa ser viável para acreditar? Quem disse que precisa ter lógica para acreditar? Quem disse que a coisa precisa estar muito bem desenhada e enquadrada para poder Deus fazer? Não precisa. Deus não precisa do corpo vital de Abraão, nem do corpo vital de Sara. Ele até prefere o corpo sem vitalidade. Porque aí toda a glória é direcionada para ele, para Deus. Todo mundo reconhece que só Deus poderia fazer coisas desse tipo. Assim é a justiça pela fé, a justificação pela fé. A gente eu não sei como é que despe, a gente tira essa roupagem de boa pinta, né, gente legal e tal, e considera o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, a nossa moralidade, tudo isso sem vitalidade, sem capacidade de gerar bons frutos. E aí Deus vem e nos justifica automaticamente. Isso toda a glória é revertida, convertida em direção a Deus. Contra toda esperança, significa contra o que seria natural esperar, e ele creu em esperança. Crer em esperança é ter convicção, tá? Quando a palavra de Deus, a Bíblia, fala sobre ter esperança, ela não está tratando daquela esperança no português, que é, eu tenho esperança de que vai dar certo, mas, na verdade, você tem mais dúvida do que esperança. Né? Não é esse tipo de esperança. A esperança que Paulo trata, que a Bíblia trata no Novo Testamento, é uma convicção. É a espera. É uma espera certa. Você tem convicção, não tem dúvida nenhuma de que aquilo vai acontecer. É assim que Abraão creu. Foi assim que Abraão creu. Tanto que ele foi quase sacrificar o seu filho, porque ele tinha certeza que a promessa ia cumprir. Ele só não sabia como. Ele não precisava saber como. Ele só precisava acreditar que ia cumprir. E Deus é poderoso para fazer alguma coisa e cumprir a promessa. E é assim que crê em esperança, tá? Essa palavra reconheceu, né, sem enfraquecer, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Abraão tem humildade suficiente para reconhecer a própria fraqueza, né, a própria condição, ou a não condição, né? E ele reconhece que o seu corpo já está sem vitalidade e que isso poderia ser um empecilho para a promessa não se cumprir, apesar de não ser, e ele acreditando que não seria, mas ele reconhece isso. E também reconhece que a idade do casal é incompatível com a capacidade genitora. Ele reconhece isso. E eu coloquei isso aqui porque para a gente observar o quanto é importante nós reconhecermos a nossa situação e a nossa condição. Tá? Abraão reconhece que não tem como a promessa se cumprir através dele mesmo. Né? E nós também precisamos reconhecer que nós não podemos fazer a promessa da salvação se cumprir através de nós mesmos. A gente precisa ter a humildade de Abraão, reconhecer a nossa incapacidade, reconhecer a nossa indignidade, reconhecer a nossa pecaminosidade, fazer como Davi.
Ah, como é feliz aquele que Deus não atribui culpa, aquele de quem as transgressões são apagadas, os pecados são apagados. Ok, beleza, é feliz? Como foi que aconteceu isso? Quando ele se arrependeu dos seus pecados. Porque enquanto ele não tinha se arrependido, não tinha confessado, era como se Deus estivesse vindo esmagando ele todo dia, todo dia, todo dia. Até a hora que ele não aguentou mais e espremeu assim, soltou a confissão. Eu pequei. Então ele reconheceu a própria incapacidade, a própria indignidade. E quando ele reconhece isso, a justiça de Deus é que aí sim é aplicada. Quando você tira toda a sua justiça, deixa de lado toda a sua justiça, que é uma justiça enganosa, uma justiça falsa, aí Deus vem e aí derrama sobre você a justiça dele, que é uma justiça verdadeira e maravilhosa. Aí, nesse caso de Abraão, a fé é o convencimento pleno de que Deus pode fazer o que diz, né? Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa é a esperança, a fé esperançosa, ou crer em esperança de Abraão. É estar plenamente convencido de que Deus é poderoso para cumprir o que havia falado. Gente, isso é de um ensinamento, como é que eu posso dizer assim, de uma grandiosidade, é algo muito valioso para a gente. Porque, acho que é Tiago que fala, não sei, deixa eu tentar lembrar que se é Tiago, que fala sobre orar com fé. Para não ser como as ondas do mar, que vai e volta, tem hora que crê, tem hora que não crê, tem hora que é e não é, fica nesse negócio oscilando. Não é assim que a fé funciona. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não pode fraquejar na fé. Em algum momento pode ser que você fraqueje, mas, pelo amor de Deus, automaticamente, quando passar pela mente a ideia de duvidar de alguma coisa que Deus tem falado, clame a Deus que Ele mesmo pode te levantar. Eu não vou mentir, acontece isso comigo de vez em quando. Tem hora que eu penso, mas será que é isso mesmo? E aí eu clamo a Deus, eu dou uma olhada na palavra e falo, não, só pode ser assim, está aqui nas Escrituras, é verdade esse bilhete aqui. Então, creia, esteja plenamente convencido de que Deus é poderoso para cumprir, que não depende do que você faz, nem de bom nem de ruim. Deus não precisa de alguma coisa que você faça para fazer o que Ele quer fazer. Deus não tem como Ele te amar menos, porque o que Ele fez foi extraordinário. Não dá para tipo assim, o fato dele ter enviado Cristo para morrer por nós é prova de um amor extraordinário que assim ultrapassa os limites. Não tem como Ele amar mais e nem tem como Ele amar menos. Não tem como Ele amar, porque Ele já fez o que tinha que ser feito. Então, não tem por que a gente vacilar na fé. Não tem motivos para a gente vacilar na fé. Assim como Abraão não tinha. E aí Paulo fala, em consequência, isso lhe foi também acreditado como justiça. Aqui Paulo vai agora arrematar o argumento, tá? Para a gente encerrar. Em consequência, aí ele coloca entre aspas, isso lhe foi também acreditado como justiça. Aqui é a citação do primeiro versículo que a gente leu do capítulo 4. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Isso o quê? O que foi acreditado como justiça? Crer no Senhor. Abraão creu no Senhor e isso foi lhe acreditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, isso é Paulo dizendo, tá? As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, não foram escritas apenas para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus no caso, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Tá? Então, o que é crer no Senhor? O que para Paulo, nesses versículos, o que significa crer no Senhor? É acreditar que Ele, no caso, o Pai, entregou o Filho para morrer pelos nossos pecados. Isso aqui é a revelação da ira que o Evangelho revela, tá? Deus entrega o Filho para ser morto pelos nossos pecados. Ali Ele derrama toda a sua ira. É vamos imaginar um funil em cima da cruz de Cristo ali, e toda a ira, todo o cálice da ira caindo dentro daquele funil, sendo derramado sobre Cristo, e molhando e melando Cristo de ira, de punição, que ele não merecia, né, que nós merecíamos.
Mas se você crê que ele, o Pai, entregou o próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, e aí, portanto, receber a ira, e também crê que ele, o Pai, ressuscitou o Senhor Jesus para a nossa justificação, isso também vai lhe ser acreditado como justiça. Lembra que acreditado é atribuído, né? É imputado, é considerado. Você crê que... Eu estou fazendo a pergunta, não precisa responder. Responde para si mesmo com sinceridade, tá? Não se engane, pelo amor de Deus, não se engane. Você acredita que não depende das suas obras? Você acredita que a única coisa que precisa para você ser salvo é Cristo na cruz e o túmulo vazio? E você acreditar nisso? É simples. Eu tenho a sensação de que Deus quis tirar a onda com o mundo. Eu tenho a sensação que Deus quis zombar da cara das pessoas. Porque, gente, é a coisa mais simples do mundo. É crer. Você não precisa fazer mais nada. O povo está aí se esperneando para ser salvo, fazendo um monte de coisa que não tem necessidade nenhuma. Que na verdade é considerado pela própria Bíblia sacrifício de tolo. Né? E a única coisa que é necessária, por assim dizer, é acreditar que isso aqui, que essa história que a Bíblia conta, que os evangelhos contam, é verdade. Ponto final. É simples como, não sei nem o que, como a pomba, como diz a palavra. Mas parece que é a coisa mais difícil do mundo. Porque parece que as pessoas, no caso também me incluo, nós queremos contribuir de alguma forma, como se receber de graça fosse algo vergonhoso pra gente. Né? Então, assim, talvez a gente ache que é vergonhoso pelo fato de que a gente precisa reconhecer a nossa indignidade, porque esse presente é tão bom, é tão necessário pra gente que a gente precisa olhar para ele e dizer assim, eu não tinha condições de fazer, eu não tinha condições de ter isso aqui, de promover isso aqui. Não tinha condições. E aí, quando a gente olha para isso e percebe que não tinha condições, a gente realmente se reconhece como indigno, como incapaz. Talvez seja esse o motivo da vergonha, mas o Evangelho vem para envergonhar mesmo. Ele constrange a gente. Ele nos constrange a nos reconhecermos tão pervertidos pelo pecado, a ponto de o Deus que disse haja luz ter que vir aqui onde a gente está e morrer no nosso lugar. Porque nem isso a gente tem aquela condição de fazer. Então, de certa forma, nos humilha mesmo. Mas não precisa... É só arrogância, né, para a gente não entender essas coisas. Mas é simples. Você crê que Deus, o Pai, enviou o Filho para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou para a justificação? Sim, crê. Então, descansa. Isso lhe é acreditado como justiça. Ah, mas eu não estou fazendo... Não, meu querido, é só a fé. É isso que é acreditado como justiça. Não é outra coisa que é acreditado como justiça. É como você pegasse toda a justiça de Cristo, colocasse no cartão de crédito e depositasse na tua conta. Né? Como todos os seus pecados foi creditado a Cristo e ele recebeu a punição, a mesma coisa acontece no contrário. A justiça dele é acreditada a nós. Aí acontece algumas coisas, né? Primeiro é uma vontade de se jogar no chão e dizer, meu Deus do céu, o que é isso? Misericórdia, que presente é esse, né? E a outra coisa é, assim, isso muda a vida da gente, isso muda a percepção e muda a nossa orientação. Como assim Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que eu, né? Cadê o motivo de vanglória? Não tem. A glória, ela é toda revertida e é de interesse nosso, inclusive, reverter essa glória única e exclusivamente a Deus. Pronto, foi isso que Paulo quis ensinar. Ele estava nesse capítulo tentando defender essa tese de que a justificação é pela fé somente. Tá? Essa é uma doutrina que mudou a história do mundo, né, com a como é que chama? A Reforma Protestante, no século XVI. É uma doutrina que é esquecida, segundo os teólogos, de 30 em 30 anos. De 30 em 30 anos tem que vir um monte de gente tentar resgatar essa doutrina que ela se perde.
Porque as pessoas, querendo o tempo todo contribuir com a salvação, acabam se enveredando pelo caminho de justificação pelas obras. Mas eu não sei, assim, mais claro do que isso, que Paulo deixou aqui em Romanos, eu não sei, é claro como o sol do meio-dia, assim, a justiça é pela fé, a justificação é pela fé. Não tem mais o que dizer. E aí ele defende esse argumento com aspectos da vida de Abraão, que é o pai da fé, que é o pai dos judeus, né, por assim dizer. Também confirma isso através de escritos de Salmos de Davi. E encerra o argumento comprovando de que, se não for pela fé, a promessa não tem como se cumprir, e que o que foi falado a Abraão sobre a justiça ter sido creditada por causa que ele creu, também serve para nós, e todo aquele que crê também vai ter essa justiça creditada na sua própria vida. Tá bom? Louvado seja Deus por isso, porque cá para nós, se não fosse pela fé, se fosse pelas obras, nós estávamos fritos. Se Deus não tivesse nos abençoado com a justificação pela fé somente, nós estávamos fritos, queimados, né, para ficar mais ilustrativo. Próxima semana eu vou ter que confirmar se eu vou poder realmente estar aqui novamente, porque eu vou viajar, só que eu não sei se na sexta ou no sábado. Eu mando no grupo, tá? A gente vai então entrar no capítulo 5, que é o capítulo que o Senhor usou para me converter, gente, e vai ser muito bom. É maravilhoso. Também fala sobre justificação pela fé, tá? Alguma observação, alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem falar? Não. Gente, eu fico na dúvida. Ou eu explico muito bem, ou vocês nem estão aí me ouvindo, né? Ninguém nunca tem dúvida, cara. Caramba. Ou vocês são muito inteligentes também, né? Entende tudo. Acho que é isso. Inteligente. Ai. Na verdade é porque você já fala tudo, cara. Eu não tenho nada pra falar mais. Se eu fizer uma pergunta, tu responde? Agora? Sim, gente, então não entendeu? Sei lá, vai que não. Ai, Senhor. Tu crê nessas coisas que Paulo falou? Oi? Tu acredita nisso? Que o que Paulo falou? Sim. Sim, ué. Assim, acredito. Gente, parece que tem dúvida. Ela tá gravando, hein? Não, brincadeira, gente. Isso aí é uma coisa muito pessoal, tá? Vocês trabalhem isso com Deus, tá? Lembrem-se, a verdade não está pautada nos seus sentimentos nem no seu coração. Naquilo que você sente, na sua opinião, não tá. A nossa opinião é secundária, tá? O que a palavra de Deus afirmar, a gente viu agora. O que Deus fala não tem motivos para a gente desconfiar. Ele conhece a história, ele tem poder para cumprir as suas promessas. Então, longe de nós, de alguma maneira, desconfiar do que a Bíblia ensina. A gente pode não entender, tá? Não entender. Aí é outra história, tudo bem, a gente não entender. Na verdade, a gente nem entende tudo mesmo, não. Agora, não acreditar, aí é um problema, tá bom? Vamos orar então para agradecer e a gente encerrar. Pai Santo e Justo, muito obrigado por esse momento, porque o Senhor preparou na tua soberania de estarmos reunidos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra, que é tão rica, tão poderosa e tão verdadeira. Obrigado pela tua revelação escrita, pela revelação especial em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos alcançou com essa justiça, com esse amor, e nos deu fé para acreditar, Senhor, que essas palavras são verdadeiras. Nós cremos que o Senhor enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, e cremos também que o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. Permita, ó Deus, que essa justiça seja acreditada a nós também, para que nós possamos ser perdoados, aqueles que ainda não o foram, e no fim glorificados. A tua promessa para os crentes, e nós sabemos que se o Senhor prometeu, é porque o Senhor vai cumprir. Afinal, é o Senhor quem construiu a história e sabe como ela termina. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso
e que essas palavras e esse aprendizado tenham impacto na nossa vida, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.